Boa noite, é bom estar aqui com vocês e com certeza a sua presença nesse lugar também agrada ao Senhor, amém? Você poderia estar nessa hora na frente de uma televisão, na frente de um computador, mas você está na frente do Senhor, amém? Eu quero compartilhar algo com vocês, queridos. Mais perto, tá? Melhorou? Houve um dia em que Deus teve uma excelente ideia, uma ideia muito bonita. E aí eu pergunto para você que está aqui: Deus faz alguma coisa feia? Não. Deus faz alguma coisa errada? Faz? Deus faz alguma coisa sem propósito? Então, nesse dia, Deus te pensou e você veio à existência. Então você é fruto de um pensamento de Deus. E como você foi pensado antes da tua concepção, é em Deus que você se realiza como pessoa. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, queridos. Eu estava fazendo uma leitura em casa e de repente esse texto me chamou a atenção e eu fiquei tão feliz com o que eu li ali. Tem me acontecido seguido isso, eu leio a Bíblia sistematicamente. Eu amo ler a Bíblia. E me deparei com esse texto, tive que parar. E aí, começou o Senhor me ministrar e eu quero passar isso para vocês. Amém? Eu vi o pessoal cantando aqui, Yeshua. Yeshua é o nome hebraico de Jesus. É o nome original, vamos dizer assim. Tá? Então, não estranhe a palavra. Yeshua é o nome dele. Tá? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 14, Mateus 5, 14. Acharam? Quem está falando aqui é Jesus, tá, gente? Foi escrito que Jesus falou. Diz ali no verso 14: vós sois a luz do mundo. Uma linguagem mais simples, né? Vocês são a linguagem do mundo. A luz do mundo, perdão. Uma linguagem mais simples é: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma vela para colocá-la debaixo da cama, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, aqui fala que nós somos a luz do mundo. Eu e você somos a luz do mundo. Eu quero pensar com você um pouquinho aqui, né? Eu sei que tem engenheiros aqui que conhecem muito mais do que eu, né? Mas pensa um pouquinho a respeito do funcionamento dessa luz que a gente está usufruindo aqui. Há uma geração dessa luz. Isso pode ser através da água, as hidrelétricas. Isso pode ser através do carvão. Isso pode ser através do diesel. Isso pode ser hoje através do vento e também do sol, né? São fontes de energia que produzem isso que nós desfrutamos nas nossas casas, né? Não só à noite, mas durante o dia inteiro há eletrodomésticos funcionando em casa dependendo da eletricidade. Então há uma fonte, o gerador disso é a água, o diesel, seja lá o que for, né? E aí eu quero que você pense que Deus é o Criador
de todas as coisas, inclusive da luz. Por quê? Porque o homem nada mais faz do que usar aquela capacidade que Deus deu ao homem de pensar, de raciocinar, de usar a sua inteligência para transformar coisas. E propositadamente eu uso a palavra transformar, porque o homem, a rigor, o homem não consegue criar nada, ele transforma. Quem cria é Deus, né? Eu falei, por exemplo, que a luz pode vir através da água. Houve um dia que Deus diz: haja os mares. Não existia, e Deus com a palavra passou a existir. Deus disse: haja o sol. Não existia o sol, e o sol começou a existir. Agora o homem não, o homem pega elementos, pega a natureza, pega coisas que Deus fez e transforma. Então, toda a tecnologia que nós desfrutamos hoje, principalmente a computação, ela é fruto do homem usar os seus neurônios, aí a sua cabeça, para criar essas coisas. Estou te incomodando, né, guri? Não paro quieto. Pois é. Esse é cacuete, sabe? Essa energia é gerada em algum lugar. Quem vai aqui para a praia sabe que tem lá energia produzida a partir do vento. Mas como é que essa energia chega dentro das nossas casas? Há aí um meio de conduzir isso, né? Podemos chamar de linhas elétricas, né, alta tensão, redes, fios que conduzem essas energias, né? Deus criou a água para produzir energia, Deus criou o vento que produz energia, e precisava que isso chegasse até os nossos lares. Então Deus mandou Jesus trazer a energia dele para mim e para você. Então o Criador foi Deus, mas quem está trazendo isso para nós é Jesus. Amém? E aí também acontece, queridos, que nós temos que receber essa energia dentro das nossas casas, nas empresas, nos prédios, enfim. E esse receber depende da nossa acolhida, né? Eu lembro até de uma história que eu li de uma senhora que ela tinha muito dinheiro, mas ela, um pouquinho antes de morrer, foi que um filho obrigou a mãe a instalar a fiação elétrica para ela ter luz, porque ela achava muito cara a energia, então ela não usava a luz, né? Então não adianta a gente saber que tem se a gente não é receptivo. Jesus está entre nós e Ele quer, entenda bem a palavra, nos energizar com a presença de Deus, para nós funcionar bem. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, nós estamos falando tanto em luz aqui. Você é monofásico, bifásico ou trifásico? Como é que você funciona? Hã? Você é monofásico, bifásico ou trifásico? Hã? Como é que fica a luz quando é mono, quando cai como é que chama? Uma fase? Fica só uma fase? Fica assim, né? A gente tem um pouquinho de luz, mas não o suficiente. A televisão apanha um pouco, o computador também, alguns desligam, né? Depende da força que ele está exigindo para funcionar. E esse que funciona em uma fase só não é você. Amém? Não é você. Então você é bifásico ou trifásico. Tem alguém que se candidata aí a dizer o que é, como que funciona hoje? Você deve sair daqui hoje trifásico, tá, gente? Deve sair trifásico daqui, tá? Falando que Jesus é o transmissor dessa corrente da presença de nós para nós, de Deus para nós seres humanos é que somos as casas aonde essa luz, essa força chega. Amém? Concordamos até aqui? Então, qual é a finalidade da energia? A energia é algo adequado para facilitar a nossa vida, para que as coisas funcionem. Vocês imaginam,
Um aparelhinho desse, simples assim como esse. Ele está ali prontinho, mas se não plugar, não vai funcionar. Só que a energia, a força que chega nele está ligado, está diretamente ligado com o motor, que é o que faz funcionar. Então o motor espera a energia e a energia espera que o motor funcione. Amém? Quando o Senhor chega em nós, nós estamos prontos, receptivos. E uma vez recebendo esse poder que vem de Deus, nós passamos a funcionar corretamente. Amém? Olhem para ali, se cai uma fase, vai apanhar para funcionar, se não apagar. Aí já tem alguma coisa que não está funcionando bem. Ou então ele está funcionando ali, de repente ele tranca, houve problemas. Mas quando o Senhor é o condutor e você é aquele que recebe, você vai funcionar adequadamente, você vai funcionar bem, você vai funcionar em 2 fases ou 3. Amém? E aí, queridos, é interessante que apesar de Jesus trazer para nós essa força, esse poder de Deus, isso que eu estou chamando hoje aqui de energia, né? Mas é o poder de Deus. É interessante que nós, eu e você, diferente daquele aparelho, nós temos interruptores e disjuntores, porque eu posso simplesmente me desligar de Deus, é uma decisão minha. Por que que é assim? Eu estive aqui quando estava justamente lidando com instalação elétrica aí, né? Então, uma vez arrumado isso aqui, feito toda a engenharia necessária para ver luz e os aparelhos funcionarem, se liga e funciona. Somente mediante um curto-circuito, alguma coisa que aconteça aqui, vai parar de funcionar, ou se algum aparelho der problema. Mas nós temos o direito, vou dizer assim, de escolher funcionar ou não, porque Jesus não arromba a casa de ninguém. Jesus não nos obriga a funcionar, porque quando Deus nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, diariamente eu tenho que dizer ao Senhor, eu te quero. Eu quero o que tu tem para mim. Eu preciso, eu te busco para ter o que tu tem para mim. Aquilo que tu quer construir em mim, eu quero isso. Amém? E você então, de uma maneira inteligente, de uma maneira que vai deixar Deus sorrindo, Deus vai se derreter com você, você vai sempre usar o seu livre-arbítrio para dizer para Ele, eu te quero. Eu quero o que tu tem para mim. O homem, queridos, funciona adequadamente quando entende que Deus é o Criador, que Jesus é o Salvador e que o Espírito Santo é o residente na sua vida. O Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim, nós somos o santuário do Espírito Santo, que habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. É como se fosse, olhando novamente para aquele aparelho, um motor. O motor está ali. Chegou a energia, agora eu funciono. E funciono adequadamente. Olhem para mim um pouquinho. Muitos de nós, achamos, pensamos, que nós é que sabemos o que é melhor para nós. A gente pensa isso. Daí muitas vezes a gente vai trabalhar, a gente muda de uma coisa para outra, a gente faz uma e faz outra e tal, está planejando coisas, mas quem sabe como nós funcionamos melhor é o Senhor. Então é bem mais inteligente nós buscar nele um relacionamento pessoal, íntimo, para entender dele como eu devo funcionar. Amém? Se aquele aparelho decide, em vez de ser um ventilador, ser uma televisão, vai funcionar certo? Não vai, entende? E às vezes a gente pensa e planeja coisas que, não, vou fazer isso, que isso vai ser melhor para mim. O melhor para ti quem tem é o Senhor. Tem até um versículo na Bíblia que fala isso, sabe? Em Isaías capítulo 26, verso 8,
Isaías 26, 8, no final do versículo, diz assim: no teu nome, no nome de Deus, e na tua memória está o desejo da minha alma. O desejo da alma do ser humano não está no ser humano, está em Deus. Está em Deus. Por quê? É simples, muito simples. O fabricante daquele aparelho sabe como funciona. O fabricante daquele aparelho criou aquele aparelho para a finalidade que ele está cumprindo aqui. Então não adianta ele querer funcionar de outro jeito. Ele pode até, não, eu quero ser uma televisão que eu sou mais visto, mais elogiado. Aqui não, ninguém olha para mim, eu só fico ali, né? No nome, na memória de Deus está o desejo da nossa alma. Então é importante, queridos, nós buscar em Deus, entender qual é o desejo que Deus tem para mim, ou, como já foi falado aqui, a chamada, o propósito que Deus tem para a minha vida. Amém? Estão entendendo até aí? Tiago, tu não me deu horário. Eu ouvi dizer que desde que começou aqui, os cultos terminam 1, 2 horas da manhã. Confere, não? Hã? Certo? E o Espírito Santo, querido, está em tua vida, guiando você. Ele está... Tiago disse, não é para assustar o pessoal que está aqui pela primeira vez, né? Ele está nos enchendo dele mesmo. Amém? Ele está nos fazendo brilhar. Guardem a palavra, brilhar. Ele está nos fazendo funcionar a pleno. Amém? Como nós devemos funcionar, é o Espírito Santo que está dentro de nós para fazer isso. Queridos, essa luz que nós temos é o próprio Jesus, Yeshua. E quando Yeshua, Jesus, está dentro de você, você vê o mundo com os olhos dele. Você muda, transforma a sua maneira de ver o mundo, transforma o seu comportamento, transforma o seu falar, transforma a sua postura, porque ele estando dentro de você, ele começa a te ajeitar. Amém? É por isso que quando a gente recebe Jesus e começa a viver com Jesus, a gente fica mais bonito. Não ouvi nenhum amém. Eu acho que vocês olharam para mim, né? Por isso que não disseram amém, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Posso não ser do teu gosto, mas Deus não faz nada feio. Esse é o meu consolo, tá? Então veja bem, Jesus dentro de você, ele vai funcionando em você, e você vai gostando, vai interagindo com ele, vai criando um relacionamento com ele, e você começa a mudar de vida sem querer mudar de vida, se é que me entendem. Ou seja, o que eu estou dizendo, dá um exemplo prático que poupa muitas palavras. Digamos que eu sou pavio curto, ok? Qualquer pessoa que me olha meio esquisito, já, o que houve? O que está me olhando? Se alguém me apertar no trânsito, segura que lá vai besteira. Aí eu reconheço que isso não está bem. Digo, Senhor, não está legal isso. Qualquer coisa eu fico zangado com as pessoas, eu respondo mal, tal. E eu digo, mas Senhor, mesmo assim eu te quero. Eu quero estar contigo, e tu tem que trabalhar na minha vida. Daqui a pouco alguém me sai meio de atravessado, eu não reajo daquele jeito. Alguém me fecha no trânsito, eu não reajo mais com zanga. O que aconteceu? Um carinho do Senhor, olha, tu está muito pavio curto, deixa eu tirar esse ti aí, tá? Eu te amo, pavio curto mesmo, te amo. Não tem nada que tu faça que eu não te perdoe. Nada. Tu é filho do Pai. Amém, foi um balão que explodiu lá. Então isso, querido, quando eu vejo, eu estou mudado. Daí, ouçam aí, gente, quando eu começo um relacionamento com Jesus, no meu caso vai para quase 40 anos, está perto dos 40 anos,
eu e você temos que olhar para trás na nossa vida e nós mesmos perceber que mudança, que mudança. Eu trabalhei 30 anos como policial rodoviário federal. O que eu via e que eu atuava era debaixo da zanga mesmo. Fez alguma coisa errada, encosta. Não era, por favor, não, encosta. Documento. Não viu que fez tal coisa assim, assim? Não, vou te multar. Sim. Era aquela grosseria gratuita. Por quê? Porque eu sou policial. Mas aquela pessoa está errando contra mim? Não, ela está infringindo uma lei. Por que não a educação? Porque Jesus não estava aqui. Entende? Eu hoje dirijo no trânsito. Dirijo, e bastante até. Eu não xingo ninguém, não chamo a atenção de ninguém. Não chamo a atenção de ninguém. Mas isso é obra que eu pensei, não, eu vou parar com isso. Não, é o Senhor que me transformou. Amém, queridos? Eu dirijo hoje muito na defensiva. Eu estou sempre esperando os outros errarem perto de mim. Eu até brinco com a minha esposa, né? Ela é minha pilota automática, né? Ela fala quando eu estou dirigindo, isso me ajuda muito. Me ajuda muito, homens, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. E quando você diz para sua esposa, quando você para o carro, desce, então dirige, Jesus precisa entrar aí. Tá? Tem alguma coisa errada aí. Tá? Porque ela já me livrou de algumas coisas. Tá? Eu lembro de 3 ocasiões que ela me livrou de bater em motoqueiro. Olha bem, entrando numa rua, dei uma olhadinha para lá, ficou naquele ponto cego ali, a moto, e eu não parei o carro, eu fui andando, a moto também, e ela só gritou, olha a moto, né? 2 ocasiões semelhantes a essa, e uma outra que o motoqueiro se enfiou no outro lado de lá, numa rua que não poderia ter feito aquilo. Mas Deus me livrou. Mas hoje, isso não foi Deus que fez em mim, é isso que eu estou testemunhando aqui para vocês, amém? Então o relacionamento com o Senhor vai transformando a sua vida. Querido, Jesus disse em João capítulo 14:6, é isso, gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho. Vejam, reparem, Jesus não disse eu sou um caminho. Ele não falou eu sou um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, ou seja, não existe outro caminho, é Jesus. Nesse mesmo versículo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ninguém chega a Deus, a não ser por Jesus. Somente Jesus nos conduz ao Pai. Amém? Ele que falou isso. Só que quando eu estou falando que Jesus é o caminho, eu e você temos um caminho, que é o caminho dele. Não é o seu que você escolhe e acha que é o melhor para você. É ele que tem um caminho. Ele é a verdade. Andando com ele, você vive a verdade. Não é uma pessoa que fala a verdade, você vive a verdade. Amém? Andando com ele, você sofre consequências por falar a verdade. Sim ou não? Há coisas que a gente erra, por exemplo. E aí uma vez contestado, sim, foi eu. Errei. Ah, vai ser punido. Amém. Deus está comigo. Deus perdoa, mas não inocenta o culpado. Mas viver na verdade, ouça o que eu digo, viver na verdade, gente, viver na verdade é viver uma vida livre. Isso é ser livre. Eu não estou preso a ter que mentir de vez em quando para me safar. Tem um ditado aí no mundo, né, que diz que mentira de vez em quando é necessário, é bom, né? Mas não é não, querido. Nós temos que viver a verdade. Amém? E ele diz também, eu sou a vida. Então reparem aqui, a vida não é isso que a gente pensa. Sou adolescente, né? Começo a olhar para as meninas com outros olhos, as meninas também.
Logo ali adiante já a coisa fica mais quente um pouco, acaba em casamento. Ah, agora eu sou casado, agora eu vou me formar, agora eu estou trabalhando, agora eu vou ter filho, agora eu vou comprar um carro, agora eu vou não sei o quê. E acha que a vida é isso. Gente, isso não é a vida. A vida é Jesus. A vida é Jesus. Amém? Porque Ele que vai te conduzir para você viver nessa terra. Ele vai te guiar para conduzir nessa terra. Aliás, tem um versículo também na Bíblia que fala em Romanos 8, 14 também. 14, 8, Romanos fala isso. Que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E como o Espírito é chamado de Espírito Santo, é um Espírito separado de Deus, você também pode viver numa santidade, deixando Ele te guiar. Ok? Me compreendem até aqui? Sim ou não? Você está aí? Vamos adiante aqui. Tem um outro versículo que eu queria que você abrisse na Bíblia, é João 14, 23. Abriram lá, João 14, 23? Diz lá o versículo: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Então, se você ama Jesus, você tem alegria, tem prazer em obedecer a palavra. Porque você guarda a palavra, é uma prova que você ama o Senhor. E Ele diz que se você o ama, vai ser amado pelo Pai. E Jesus vai fazer morada em você. Amém? Vocês estão ainda comigo? Jesus quer fazer da sua vida morada dele. E morada do Pai. Porque olha bem o que diz aqui o versículo: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Deus, teu Criador, o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Então você já tem o Espírito Santo que Jesus deu, que o Pai deu, Jesus deu para você. E agora está falando aqui no Pai e no Filho em você também. E o versículo que nós abrimos aqui é Mateus 14, 16, Mateus 5, 14, 16, eu não li com vocês, né? Não, tá. Então tá, vamos ler agora então, Mateus 5, achei que não tinha lido. Tá, vamos repetir aqui que eu quero fazer uma conexão aqui com esse versículo de João, capítulo 5, com Mateus, capítulo 5 também, João 14 e Mateus 5. Tá, Mateus 5, voltando a ler aqui, verso 14, Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Vocês repararam aí, gente? Deixa eu perguntar para você, quem é que está dizendo isso ali? Quem está falando? Jesus. Quem está falando é Jesus. Então deixa eu te perguntar também, merece crédito ou não merece? Gente, quem está falando não é o Ireno, não é o pastor Tiago, não. Quem está falando é Jesus. Quem está falando é Jesus. E o que Jesus está dizendo? Você é a luz do bairro, né, o Jardim América. Você é a luz do Jardim América. Ele está dizendo isso? Ele está dizendo que você é a luz onde você estiver.
Você é a luz do mundo. Gente, Deus está dizendo, o Senhor Jesus está falando, você é a luz do mundo, acredite nisso. Acredite nele, não acredite em ti. Acredite nele. Isso significa, pense comigo que eu vou falar, que aonde você estiver, há a luz do Senhor andando. É por isso que lá na empresa onde você trabalha, é você que vai transformar o ambiente, é você que vai trazer luz, é você que vai implantar a verdade, é você que vai andar no caminho ali. Amém? Seus vizinhos precisam ver a luz funcionando. Nós não podemos ser uma velhinha, queridos, que fica lá embaixo da cama, tapada lá. Não, não é assim. E interessante, eu quero que você entenda que o Deus está falando para você nessa noite, é que você não será, você não foi, você é a luz do mundo. Amém? Você é a luz do mundo. Muito diferente dessa luz, porque quando essa luz, Danilo, quando essa luz apaga, o que aconteceu aí? Você não é esse que agora está com dificuldade de enxergar, e o mundo está assim nas trevas, queridos. O mundo está nas trevas. A situação do Brasil é treva pura, porque viramos as costas para Deus. Estou falando de um modo geral como brasileiro. Mas você é a luz do mundo. Amém? É você que tem que brilhar. E olha o que diz ali. Olha na sequência do versículo. Nós, eu e você somos a luz do mundo. E no verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Queridos, dá para descrever como é que é um brilho? Sim ou não? Estou vendo um pequeno objeto aqui que tem um pouquinho de brilho, que é pequeno, né? Mas quando a gente olha para uma coisa que está brilhando, parece que aquilo está aceso, parece que se movimenta, dependendo do brilho, né? Não tem nenhuma mulher hoje com brilho na roupa? Estão tudo sem brilho. Eu estava conversando com uma senhora lá da igreja, uma moça, e ela estava com uma blusa assim. Enquanto eu conversava, parece que aquela blusa se mexia, porque era cheia de brilho aquilo ali, sabe? Aí eu via brilhar do lado de cá, daqui a pouco mais embaixo, daqui a pouco para lá, e aquilo me chamava a atenção, aquele brilho. Fiquei pensando, como é que lava essa roupa, né? Como é que usa essa roupa para não estragar? E claro, né, a roupa estava nela, né? Eu não teria intimidade para chegar e examinar como é que era, mas eu fiquei curioso, sabe? O brilho é assim, querido, o brilho aparece. Tem uma irmã lá que tem uma blusa lá que está brilhando daqui, irmã. Está brilhando, entende? E quando tu te mexe lá, parece que a luz muda de posição. Então, queridos, eu e você, ouça o que eu estou dizendo, não podemos passar nesta vida desapercebidos ou despercebidos. Nós não podemos passar de forma omissa. Nós não podemos simplesmente dar de ombro ao ver as coisas. Amados, entendam que o que Jesus está falando, que eu e você somos a luz do mundo para brilhar diante dos homens. Eu e você fomos chamados para brilhar diante dos homens. Amém? É por isso, outro dia, um tempo atrás, chegou uma pessoa para mim e me disse: olha, eu acho que eu vou ter que mudar de emprego. Mas o que está acontecendo? Um ambiente muito ruim lá. Digo, meu querido, tu acha que o ambiente lá está em trevas? Vá, que lá estão as trevas. Tem alguma coisa errada então, porque tu é luz. O que está acontecendo contigo? Está monofásico?
É por isso que Deus te colocou lá, querido, para te clarar o ambiente, para te melhorar o ambiente. Você conhece os princípios, você conhece Deus, o Espírito Santo está dentro de ti. Como que você vai correr de um ambiente desse? Não foi Deus que te colocou lá? Pensa nisso. Queridos, quando Jesus diz que você é a luz do mundo, eu apelei aqui para você nessa noite, creia no que Jesus disse, creia. Por que eu uso essa expressão? Por que eu enfatizo isso? Porque muitas vezes Jesus disse, mas entre Jesus dizer e eu viver, passa pela minha cabeça as coisas, sabe? Ah, mas eu não sinto que sou a luz. Jesus não disse, vocês têm que sentir que são a luz, Ele disse, você é. Ah, eu não sou dessa opinião. Jesus não te pediu tua opinião. Ele está dizendo que você é a luz do mundo. Dá para entender isso, amados? Então, o teu relacionamento com o Senhor, ouça e guarde isso que eu vou te dizer, que isso aqui é chave para a sua vida. O teu relacionamento com o Senhor não depende do que você pensa, do que você sente, do que você faz. Não depende, depende única e exclusivamente do que Ele diz a teu respeito, do que Ele faz na tua direção. O teu relacionamento com o Senhor é baseado no que Ele fez e faz diariamente por você. Não o que você faz, não é o seu desempenho que vai fazer com que você pense, eu sou a luz, porque hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, ajudei até uma senhora de idade a atravessar a rua, embora ela não quisesse, mas eu fiz, achando que fez boas obras. Não, querido, não é assim. Deus te ama, porque foi Ele que te pensou, Ele que te criou, Ele quer te ver funcionando bem, como gente. Não é o teu desempenho, tira isso da cabeça. Às vezes a gente erra, faz alguma coisa que compreende que está errado, depois fica com aquele sentimento de culpa, fica esperando uma punição, Eu já ouvi crente dizer para mim assim, pois é, aí eu bati meu carro, mas também, o que eu fiz, Deus me pegou de jeito, Quem é pai que está aqui, vai ferir um filho porque errou? Vai colocar uma doença num filho? Aquele lá está canceroso porque foi desobediente a Deus. O que é isso? Que Deus é esse que está sendo passado por aí? De jeito nenhum, gente. Se nós, isso é bíblico também, se nós somos maus, assim a Bíblia fala, sabemos dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é bom, dará boas coisas a nós que cremos nele. Então deixa eu repetir aqui, o teu relacionamento com o Senhor deve ser íntimo, pessoal, é você e ele e você, e olhe o que eu vou dizer aqui novamente não, falando a primeira vez, eu não estou falando aqui de religião, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é uma pessoa, Jesus não é uma coisa. Às vezes nós temos muita facilidade de viver uma religiosidade. Eu vou na igreja, por que eu vou na igreja? Não é bom, é muito bom a gente ir na igreja. E aí a gente faz uma oração baseada única e exclusivamente no que eu preciso, no que eu sinto. Senhor, não estou bem de saúde hoje, me cura. Meu Deus, não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas no final de mês, me ajuda. Meu Deus, ajuda lá meu filho que está viajando. Meu Deus, ajuda minha filha a passar no vestibular. Amém. Isso não é relacionamento, querido. Te relaciona com Ele, que Ele vai te abençoando, abençoando e abençoando. Amém? O que eu disse que ia repetir, vou repetir agora. O teu relacionamento com Jesus não depende dos teus pensamentos, não depende das tuas opiniões, não depende dos teus sentimentos, depende única e exclusivamente do que Ele fez por você. Amém? Está entendido? Então, o que Deus te fala essa noite é para você brilhar,
brilhar. Compreende isso? O Senhor está falando para você brilhar. Essa presença, que eu iniciei fazendo a comparação com a eletricidade, ela é 24 horas por dia na sua vida. Tem um salmo que fala que Deus não dorme nem dormita, ou seja, Deus não dorme nem cochila. Deus funciona 24 horas para te abençoar. Gente, isso é grande, isso é tremendo, gente, isso é tremendo. Deus funciona 24 horas por dia para te abençoar. Entende? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Entende? Você agora começa a falar com Deus, eu também começo, todos começam aqui, ou todos onde quiserem, no mesmo horário, que Deus vai identificar, fulano, beltrano, ciclano, está ouvindo todos ao mesmo tempo. E outra coisa que é interessante, quando você vai orar, vai falar com Deus, você não precisa dizer, ô Senhor, aqui é o Ireno, ó. É o meu RG, tal, eu moro na rua tal. Não, eu não preciso nem dizer meu segundo nome. Na Bíblia não tem nenhum personagem com 2 nomes. Já viram isso? Não tem. É só o primeiro nome. Se tiver aqui 10 João, Deus vai falar o teu nome e você vai identificar que é Ele falando contigo. E Ele sabe que é você falando com Ele. Ele não vai perguntar, tá João, mas qual João? Porque Ele te conhece, foi Ele que te criou. Amém, queridos? Ele te criou. Deixa eu encerrar aqui. Meu Deus, me ajuda aqui a colocar isso, Senhor. Eu não sei, queridos, como é que você recebeu aqui o que Deus está te transmitindo, tá? E eu uso a palavra Deus está te transmitindo, porque o que eu estou falando aqui é Bíblia pura. Tá? Eu não criei nada aqui, tudo é coisa que está na Bíblia. Mas entre receber a luz e funcionar, vai uma diferença. E a diferença ali está, alguém desligou ali. Entende? Parou de funcionar. Porque houve uma maneira, houve uma interrupção. Você só funciona enquanto você quer. Porque Deus vai respeitar o teu livre-arbítrio. E mesmo se alguém desiste dele, ele não desiste da pessoa. Ele vai criar algum mecanismo, alguma maneira de te atrair novamente para junto dele, porque ele ama as pessoas. Gente, Deus ama estar contigo. Deus ama estar contigo. Ele ama estar contigo. Tanto isso é verdade que Ele mandou o Filho dele aqui para ser um de nós. Gente, pensa nisso. Jesus veio aqui para se tornar um ser humano. Ele sempre existiu com Deus. Antes de Jesus nascer, Ele existia. João capítulo 1, verso 1, ali em diante, começa a dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus sempre esteve com Deus. Jesus é unigênito de Deus. Foi criado por Deus. E aí tem mistérios, né? Porque Deus não foi criado. Outro dia eu estava conversando com ele, dizendo, ô Senhor, tu poderia me dizer quanto tu é bom? Né? E eu fiquei pensando naquilo e entendi de Deus, eu não posso te dizer quanto eu sou bom, tu não tem capacidade de entender. E aí eu glorifico a Ele, porque Ele é muito maior que a minha cabeça. Uma ocasião fui evangelizar um cidadão que tinha feito seminário e tal, ele quase que foi consagrado padre, mas na hora ele recuou, e nós estávamos numa praia evangelizando as pessoas, falando de Jesus, e as crianças que estavam falando com ele me chamaram, pediram socorro, e ele, quando eu vi ele chegando, ele disse, vocês foram pedir socorro, né? Então vamos ver se esse aí tem resposta para mim. E ele disse, olha, o que eu disse para eles aqui, por isso que eu sou te buscar, é que se eles me explicar a Deus, eu vou começar a crer. Eu fiquei pensando, porque quando as crianças me falaram, olha, esse homem estudou seminário muitos anos, ele desistiu, mas ele estudou.
Digo, mas como é que alguém estuda tanto assim e ficou contra Deus, achar que Deus não existe? Como é que é isso? Eu fiquei pensando, Senhor, me dá um socorro aqui. E aí eu digo, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. O senhor quer que eu lhe explique Deus para você crer? Claro, se tu explicar eu creio. Não. Então o senhor não vai crer nunca. Porque se eu explicasse Deus para o senhor, Deus seria do tamanho da minha cabeça. E aí eu não queria esse Deus. Eu não queria. Deus do tamanho da minha cabeça, não. Aí ele ficou assim, pois é, o dia que o senhor achar que entendeu Deus, o senhor está no maior engano da sua vida. Porque Deus é muito maior do que a gente pensa. Mas queridos, Deus quer que você brilhe. Amém? Eu quero arrancar de vocês um amém assim mais convicto. Porque a palavra amém significa concordo, é isso mesmo, está certo. O Senhor diz aqui, brilhe a vossa luz, brilhe a tua luz diante dos homens. Quais homens? Todos. Então, você precisa chegar num relacionamento com Deus que a sua luz brilhe, para você fazer diferença. E ali ainda está falando na sequência do versículo, brilhe diante dos homens ao ver as obras, ao ver as vossas obras, parece que é o que diz, ao ver as tuas obras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Brilhe a tua luz diante dos homens, para que os homens vejam as tuas boas obras. Aí eu lembro de Tiago, que escreveu no capítulo 3, me mostra a tua fé sem obra, que eu com as minhas obras mostro a minha fé. Fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. A salvação não é por obras, tá? Em Efésios capítulo 2, verso 8, diz lá que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, mediante a fé. É pela graça, ou seja, nós não merecemos, mas ganhamos a salvação. Não merecemos que Jesus morreu na cruz, mas Ele morreu. Isso veio de graça para nós, é graça de Deus. Então a fé, a salvação, é pela fé na obra da cruz que Jesus fez, não é por obras. Mas no versículo 9 está falando, nós somos salvos para as boas obras. Então, porque agora Jesus morreu por nós, nós recebemos sem merecer a salvação, vamos fazer boas obras. Não é eu fazer boas obras para ganhar a salvação. Porque se for para ganhar a salvação, Jesus morreu em vão. Eu faço tudo direitinho, aí eu estou salvo. Se eu não fizer tudo errado, não. Não, querido, não é assim que funciona. Você não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser crer. Eu preciso crer que Jesus morreu por mim. Você crê que Jesus entregou sua vida para te salvar? Você crê nisso? Você que está aqui essa noite, crê nisso? De novo eu repito, não estou falando sobre religião. Religião vem do grego, que significa religare. É o desejo do homem se ligar a Deus. Só que a gente não se dá conta que Deus mandou o Filho para se ligar com o homem.